Boa tarde a todos. Bem-vindos aí a mais um curso do Movimento Todos pela Construção, iniciativa da ABCP, do SNIC, Construliga, Soluções e Sebrae. Então, esse movimento surgiu há 2 meses atrás, né, com o intuito da gente levar informação para o setor, e convidamos aí uma rede de parceiros que estão disponibilizando o seu tempo, né, e a sua experiência aqui nesse movimento. Então, hoje a gente convida o nosso colega aqui, Cleuton, para falar sobre boas práticas de execução e planejamento da alvenaria estrutural com blocos de concreto. Essa apresentação aqui vai ser muito baseada num trabalho que foi feito há 2 anos atrás, com a participação de construtoras. O Cleuton é engenheiro civil, tem MBA em gestão de negócios pela Universidade do Sul de Santa Catarina, foi coordenador, né, do grupo de trabalho de alvenaria com blocos de concreto pela ABCP e Bloco Brasil. Hoje ele é secretário da Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Rio Tubarão e sócio proprietário da Delta Engenharia. Cleuton, muito obrigado, é com você. Obrigado, Glécia, pela acolhida. É uma alegria muito grande estar participando deste momento tão importante, né, na qual, diante de uma pandemia, se buscou meios de levar a formação e a informação da construção civil. Então, muito obrigado e é uma honra tê-la como mediadora, até porque também participasse conosco nesse grupo de trabalho. Agradeço também a Bloco Brasil, no qual estendeu esse convite a mim, né? E na pessoa do Lúcio, que é o presidente, estendo aos demais. Abordaremos, então, o Manual de Boas Práticas, né? Cujo lançamento ocorre hoje, nesse momento. Então, como a Glécia já comentou no início, é fruto de um trabalho desde 2017, onde tivemos a participação de muitas pessoas, né? Então, eu vou iniciar falando sobre o Sistema Unificado da Qualidade, em que é composto pela ABCP, que faz a gestão técnica do selo da qualidade, o Sinaprocin, Simprocin, que faz a gestão do Programa de Setorial de Qualidade junto ao PBQPH, e a Bloco Brasil, que é esta entidade em que congrega os melhores e os maiores fabricantes de blocos de concreto do Brasil. Então, uma vez esse sistema unido, entendendo de que havia necessidade de melhorarmos o nosso sistema, de buscar algumas respostas, em especial por conta da norma de desempenho, em 2017 criou, né, e convidou muitas pessoas para participarem do primeiro fórum de alvenaria. Este fórum ele contou com a participação de construtoras, de projetistas, consultores, fornecedores de esquadrias, de blocos, de argamassa, de tantos outros materiais. Também de laboratórios, empreiteiros de execução e também de entidades. No fórum foi discutido os principais pontos de melhoria do sistema. E, ao final, foi então deliberado a criação de 4 grupos de trabalho, 4 frentes de trabalho. Um deles se preocupou com a parte de projeto e controle da qualidade, em que foi então coordenado pelo Wendler. Um outro pela parte de subsistemas, coordenado pelo Cláudio, da BCP. Um outro grupo se preocupando com toda a parte de desempenho, que foi coordenado pelo Tawil, e o grupo Execução e Produtividade, então, que foi coordenado por mim. A partir daquele momento, então, os grupos passaram a se reunir com suas equipes, em que deram os encaminhamentos de acordo com a deliberação de cada momento, né? Então, se criou muitas reuniões técnicas, alguns workshops. O grupo Execução e Produtividade, por exemplo, fez um workshop tratando somente sobre grout.
Então, foi bastante interessante a dinâmica que cada grupo teve. Foi essencial no nosso grupo a participação dos engenheiros Alex, Wellington, Gregory, Adelaide e do Luiz, e das empresas na qual aqui eu já dou o meu imenso agradecimento, todo especial, às empresas, às construtoras FA Oliva, a Amplitude e a Cúria, que participaram ativamente, não faltaram nenhuma reunião, e todo esse material, esse manual que nós iremos, então, apresentar, teve a participação direta deles. O grupo, então, teve como trabalho de proposta, né, de trabalho, a identificação de boas práticas da construção, controle e planejamento, com o objetivo de aumentar a produtividade da alvenaria com blocos de concreto. É importante também salientar que a difusão do conhecimento de boas práticas é uma meta do Sistema Unificado da Qualidade. Muito bem. A primeira prática que consta no manual é sobre planejamento e aumento de produtividade. O planejamento para a execução da alvenaria, ele se inicia então na definição da equipe para a execução de uma determinada quantidade de metros quadrados, garantindo o atendimento do ciclo de produção por pavimento. Deve-se planejar a execução dos serviços e atribuições de cada funcionário. Para não deixar o ritmo de produção ser influenciado por falta de materiais, por exemplo, deve-se elaborar um bom plano logístico de distribuição dos principais insumos, sendo necessários para a execução da alvenaria. Os principais benefícios, passei direto aqui, me desculpem, seria então o aumento de produtividade, o controle da mão de obra, a redução dos desperdícios, e para isso é necessário alguns recursos, em que sempre irão depender das características construtivas de cada projeto. Esta prática ela foi baseada nos dados da obra, da construção de um prédio, aliás, 3 torres, né, de 15 pavimentos, com 1.550 metros quadrados de alvenaria estrutural por pavimento, e 12 apartamentos por andar, sendo eles de 48, 51, 52 e 53 metros quadrados. A equipe de produção utilizada foram 8 pedreiros bloqueiros, 10 ajudantes e um armador. Ciclo de 6 dias para execução de um pavimento, executado em 2 trechos. A metade do pavimento, né, com 3 dias em cada trecho. A média de produtividade por pedreiro, por dia, foi de 32,92 metros quadrados, com produtividade potencial de 0,66 hora-homem por metro quadrado. Então, a definição da equipe e o ciclo de trabalho, né, ele, por pavimento, ele deve ser definido pelo pessoal de planejamento da obra. A equipe, ela é sempre dimensionada com base no histórico de produtividade da empresa, dos bloqueiros que estão sendo utilizados naquele momento, né, daquilo que foi contratado, e também na expectativa de produtividade pelo tipo de projeto. Uma vez tendo essa equipe definida, deve-se detalhar o DPP, uma siglazinha nova, né? Alguns conhecem, outros nem tanto, mas é o desenho do processo de produção para esta execução de alvenaria, né? Então podemos observar ali na figura em que as atividades elas são descritas no primeiro dia, no segundo, hora a hora. Essa é a descrição das atividades. Então temos aí o desenho do processo de produção. Com base então na equipe, deve ser descrito o processo, né, de produção planejado para a obra, né? Então, vai se definir o que cada um vai executar no período da manhã e à tarde, seguindo uma ordem de execução. Esse roteiro é importante para garantir uma logística de abastecimento de forma bastante produtiva e também para nortear a produção
de uma forma a facilitar os deslocamentos na obra. Recomenda-se que as etapas de conclusão das alvenarias devem estar disponíveis também de forma visual, para que, por exemplo, o encarregado consiga corrigir, né, e conferir se a meta está sendo atingida ou não, né? Dessa forma, qualquer desvio ele poderá ser corrigido de maneira imediata. As cores que vemos aí nas figuras, por exemplo, elas representam o que cada pedreiro, né, cada bloqueiro, tem que concluir em cada etapa, né? Então, ali temos o primeiro dia, elevação até a oitava afiada. Então, a cor amarela representa um bloqueiro, a cor azul, um outro. Então, cada um sabe o que tem que ser executado. Da mesma forma, no segundo dia. Para não haver falhas também no abastecimento de materiais para a equipe, há necessidade desse plano de logística de insumos, né? Por exemplo, os blocos. Então, se faz o levantamento do tipo de bloco, né, do que vai ser o seu quantitativo, que vai ser utilizado naquele momento, deve ser separados por etapa de abastecimento, que servirá também de orientação para o operador de equipamento de distribuição. No caso desta obra, o operador de grua. Então, ele precisa saber o que ele vai abastecer e onde vai colocar o material. Então, se coloca nessa tabelinha, nesse plano, a quantidade de pallet por tipo de bloco, para cada etapa de execução, né? Então, ele vai saber quantos pallets de bloco de 39 ele tem que levar, quantos blocos de 34, qual é a resistência, tudo ele vai ter o tempo todo ele vai ter essa informação para que possa abastecer os bloqueiros. Continuando ainda nos blocos, né, deve-se ser definidos locais para a distribuição desses blocos no pavimento, para facilitar o deslocamento, para facilitar a localização dos materiais. Então, podemos ver na figura o local para pallet vazio, o lugar para as massas, o lugar para o bloco 39, o lugar para o bloco 34. Então, o operador da grua saberá onde vai colocar cada um desses pallets. E aqueles que estarão servindo os pedreiros, os ajudantes, também sabem. Não precisa ficar procurando no andar onde está cada tipo de material. Para facilitar ainda mais o processo, né, as barras de aço, que é um outro sumo bastante importante, né, numa alvenaria estrutural, é que eles que serão colocados nas vergas, né, e nas contras-vergas, no respaldo, pelo próprio pedreiro. É importante que haja o levantamento de todas as barras que vão ser utilizadas, e para isso sugere-se a montagem de kits para cada pedreiro, né, que vão ser cortadas e dobradas após um plano de corte. É importante ressaltar, né, que cada barra ela deve ter a sua numeração, de forma a não se perder durante o processo. A estocagem das barras cortadas, né, e dobradas, elas também devem ter um local específico e que sejam também organizados, né? Na imagem, podemos ver, então, um modelo de identificação dos kits. Então, temos ali a parede 4, né, a parede 10, a parede 19. Então, vai ter todos os posicionamentos de cada armadura, né? Então, aqui ocorre a identificação desses kits, em que vai facilitar o envio desse kit para o andar. As barras, então, cortadas, já dobradas, elas são bem identificadas. Aqui a gente consegue ver na imagem, né? Na obra, o canteiro, temos lá ao fundo a alvenaria sendo levantada, e aqui, então, um espaço, né, para as barras que estão cortadas, e aqui já os kits montados, né, bem identificados, e isso vai facilitar na hora do envio para o andar.
Um responsável, ele sempre deve identificar a numeração de todas as paredes do pavimento, né? Para que não haja nenhum erro na hora da colocação da armadura. Então, na imagem, a gente consegue ver ali, feito com giz, a parede P37A, né? Então, isso vai facilitar a identificação da parede para que não haja nenhum tipo de engano, né? Então, ao receber o kit de barra, o pedreiro vai selecionar a barra que ele vai utilizar e vai executar conforme o projeto. Um outro item bastante utilizado, né, é a argamassa e o grout. Então, normalmente se utiliza argamassa industrializada, né, e com a estimativa de consumo, se define, então, a quantidade de caixotes que serão necessárias lá no andar, a fim de que não falte argamassa para os pedreiros. No caso de argamassa a granel, se recomenda o uso de 2 silos, porque quando um esvaziar, ele pode ser solicitado, né, a sua reposição de maneira imediata. E o funil, que está ali bem destacado na imagem, ele deve servir como sinalizador, ou seja, chegou a argamassa ali, acendeu a luz vermelha. Tem que logo ligar para o fornecedor e pedir o abastecimento de argamassa. Plano da grua. Então, nas obras que tem grua, o operador ele é fundamental em todo o processo de produtividade, né? Então, com os quantitativos de insumos e a ordem, né, da sequência da execução do processo, se detalha toda essa logística de abastecimento na frente de produção, né? Então, vemos aí na imagem cada uma das atividades, inclusive por horário, né? O que o operador da grua vai ter que fazer das 7 às 8 do primeiro dia, e assim vai indo. Mas mais importante do que cumprir o horário é a sequência da atividade. Até porque o horário ele vai depender de todas as variáveis que acontecer durante o dia na obra. Então, a ordem de abastecimento é o mais importante. Algo bastante importante também nessa obra, em que no grupo se discutiu e entendeu como primordial, é a comunicação visual para o controle da execução. Então, o controle visual, ele vai identificar o status de local, né, de cada local da obra, que vai facilitar a identificação por todo e qualquer envolvido no processo. Como benefícios, facilidade na conferência dos parâmetros de projeto, a agilidade na identificação de desvios na execução, a facilidade na disseminação na metodologia de conferência, alguns recursos bem simples, fazer o treinamento para os envolvidos no processo, explicar o porquê que tem essa identificação, senão também não adianta nada. Tinta spray, se encontra em qualquer lugar, né? E plaquinhas de identificação. Então, teremos essa comunicação visual. Aqui é uma ideia, né, onde se levanta no projeto de estrutura as resistências dos elementos da alvenaria, então, do bloco, do prisma, do grout, da argamassa, se define a data de concretagem da laje do pavimento, do rescoramento, a data da retirada do rescoramento, e com todos esses dados, se prepara plaquinhas com essas informações para cada pavimento. Pode ser impressa numa folha A4, afixada numa parede, né? Pode botar um plástico, né? E aí então se identifica isso no pavimento, né? Também é importante, nós vemos logo ali também na imagem, né? O layout, né? O layout do pavimento para que o pedreiro saiba o que ele vai estar executando, né? Então, essa tipologia fica também clara no pavimento. Até ali na imagem a gente consegue ver uma tipologia afixada no pedaço de madeirite. Então, são coisas bem simples e usuais em obras.
Uma outra identificação também, né, são o uso de cores para a parte de locação dos pontos elétricos. Então, uma vez o projeto elétrico levantado, né, se usa uma tinta spray para localizar os pontos. Lembrando sempre que a marcação ela ocorre uma fiada abaixo de onde vai acontecer a instalação, por exemplo, da caixinha de passagem elétrica, né? Então é sempre uma fiada abaixo. Mas é uma outra forma também de se proceder, né, com a locação de forma visual. Para cada resistência, né, de bloco, deve-se sempre também definir uma cor. E essa padronização, ela deve ficar disponível na entrada de cada torre. Com a padronização de cor definida para cada resistência, o pallet também é identificado e armazenado. Principalmente nos prédios de 12, 13, 15 andares, 18, 20 andares, como se tem, onde as resistências mais elevadas são os primeiros a serem utilizados. Então, não pode haver troca de resistência de bloco. Então, essa comunicação visual é muito importante. Da mesma forma, o responsável pela organização do pátio de estocagem, né, ele tem que ficar muito atento. E a cor vai ajudar bastante também nesta identificação. Procedimento para grauteamento, né? Hoje nós tivemos pela parte da manhã uma apresentação com o professor Marcos Daniel, foi muito interessante, se falou bastante também do grauteamento. E aqui, de novo, o uso de cores, né, para grauteamento, né? Então, um exemplo que se tem vou usar uma célula sem armação no grauteamento, então eu uso um círculo. Vou usar a célula armada, então eu uso um círculo com um X, né? Pontinho amarelo, pode ser um furo na célula, né? Em que vai, durante a inspeção, identificar que a célula, né, o septo do bloco foi preenchido, ele deveria ser grauteado e eu preciso fazer a inspeção. Então, amarelo significa que está preenchido. Eu posso usar um ponto vermelho para dizer o seguinte: olha, eu fiz o furo para ver se o grout estava ok, mas não houve o preenchimento, tem falha. Opa, tem que refazer. O ponto azul pode identificar de que refiz o grout, fiz uma nova inspeção e agora está em conformidade. Então, são maneiras de se dizer, né, visualmente, aquilo que está ok. Os pontos de grout, né, da primeira fiada, assim como a armadura, a resistência, eles devem sempre ser verificados no projeto de estrutura. Nos pontos de grout também devem ser colocados blocos preparados, com recorte, né, fazendo as janelas de visita, lembrando sempre da limpeza dos fundos antes do grauteamento, isso é bastante importante. E antes de grautear, essas janelas elas devem então ser fechadas, né? E para isso se utiliza isopor, uma madeira e até mesmo uma abraçadeira de nylon, né? Ao atingir a sétima fiada, deve ser marcados os pontos de grout, de acordo com o projeto, e o padrão, então, que nós acabamos de falar agora, estabelecendo se é bolinha com X, então ele é armado, se é só bolinha sem armação. Após a marcação, proceder à inspeção. Importante, o grauteamento só deve ser liberado após a conferência de todo aquele mapeamento que foi feito, vendo se está tudo ok. Os pontos grauteados, então, eles devem ser conferidos, né, através de furos de furadeira. Aqueles que não estiverem ok devem ser identificados, né, como a gente já comentou, de acordo com o padrão. Os que não estiverem conformes, então, devem ser corrigidos, e para isso se utiliza um funil, né, se faz um funil de madeira, algum outro material, e aí se faz a inserção do grout. Após, então, esse grauteamento, né, se retira esse cachimbo, né,
e se faz um novo furo com furadeira para ver se está tudo ok. E nessa nova inspeção, se estiver ok, então se usa como padrão a cor azul, por exemplo, para dizer que foi feita a correção e agora está ok. Muito bem. Falar um pouquinho de proteção, né, dos nossos trabalhadores, que afinal a segurança no trabalho é bastante importante, né? Então, falar sobre a proteção periférica, né, com fixação no bloco. Os benefícios desse procedimento, onde a proteção é fixada no bloco, por ser um sistema já consolidado, é um produto de mercado e normatizado. Mas é necessário o projeto de proteção periférica, as hastes têm que estar de acordo com o projeto, os gradis de diferentes tamanhos e portas de fixação, conforme também previsto nesse projeto de proteção. As barras de suporte, elas são fixadas na alvenaria estrutural por meio de barras e furo na alvenaria no nível da quinta fiada. Ali no desenho número 1 a gente consegue ver isso. Essas barras, elas possuem ganchos nos quais são pendurados os gradis de proteção, que vão facilitar a colocação e a retirada deles. A montagem é feita quando a alvenaria do pavimento térreo chega ao nível da oitava fiada, ou seja, nesse momento os furos são realizados na quinta fiada. Chegou na oitava fiada, faz os furos da quinta, né? Para que haja a fixação das barras de proteção. No momento da execução da laje, as telas de proteção elas são mudadas de posição, subindo para a proteção da periferia da laje e para a primeira etapa de execução da alvenaria. Para facilitar o processo, enquanto o pedreiro ele vai executando a alvenaria, um outro profissional habilitado que conheça o processo, ele vai executando os furos nas paredes para fixação das barras. No momento, as barras são movimentadas da alvenaria, garantindo a proteção e as telas são posicionadas pela equipe, né, até o nível do respaldo. Assim que a alvenaria é concluída, começa o processo de colocação de laje e subida das telas, da proteção coletiva e se inicia o processo novamente. E na imagem conseguimos ver essa sequência do número 1 até o 5, né? Então a gente consegue ver exatamente a sequência da subida dessa tela, desse sistema de proteção, né? É importante resgatar, né? Resgatar não, desculpa, informar que isso é um item exigido pelo Ministério do Trabalho, essa questão de proteção periférica. Outra prática que nós vamos estar comentando é a proteção periférica com a fixação na laje, né? Então, nesse sistema, as barras são fixadas, né, nos ganchos que são engastados na laje. O benefício, não há necessidade de furação na laje nem no bloco, de fácil instalação, né? Porém, utiliza a mesma equipe que faz a elevação da alvenaria. A limitação desse processo é que todo esse conjunto necessita da validação do engenheiro de segurança do trabalho. Então, esta é uma limitação. Há necessidade do projeto de proteção periférica, né? Vai ser utilizado corda de poliamida, né? Cinto duplo com talabarte, vai ser utilizado tubos de 1,5 m, tubo de 6 metros, aço a 50 10 milímetros, de 8 milímetros, arame, né? Tela de alambrado de 2 polegadas. Então, são outros recursos que vão ser utilizados nesse sistema de proteção. E todas as equipes, elas estão envolvidas nesse serviço para ajudar tanto na montagem quanto desmontagem. As barras de suporte para proteção periférica elas são fixadas nos ganchos, que são fixados, né, e são engastados na laje, como a gente vê na figura. O posicionamento dos ganchos, ele também é definido no projeto, né? A barra de proteção de 6 metros, ela é travada na posição intermediária
através de um pino de aço que é fixado no gancho da última laje concretada. Os ganchos vão servir de suporte para os tubos que serão engastados durante a concretagem da laje, né? No início da alvenaria na laje, esses tubos de 6 metros eles são encaixados no suporte, né, que já estão engastados na laje, a tela fixada nos tubos, né, conforme a gente consegue ver ali também na imagem, tem as telas, né? E quando a alvenaria chega na altura da forma de armação e concretagem, são encaixados então os tubos de 1,5 m, que vão dentro dos tubos 6 metros, que já foram previamente encaixados no suporte. E a tela de proteção, ela é remanejada para uma nova altura, né? Então, é um sistema um pouco diferente do anterior, tá certo? E aí, esses dois sistemas de proteção periférica saíram, né, das construtoras em que abriram seus canteiros, né? Então, são práticas aí bem consolidadas também e que oferecem segurança aos trabalhadores. Uma outra prática é a transferência de eixos por nível a laser. A transferência do eixo ele é realizado pelo nível, né, a laser com fixação de prumo, né, tomando como referência o primeiro pavimento para o restante do prédio, né. Os benefícios: minimiza os desvios ao longo da edificação, pois a referência do eixo sai sempre do mesmo pavimento, né? No caso, o térreo, ou naquelas construções em que utilizam bandeja, né, de proteção a partir do primeiro pavimento. Os recursos necessários: nível laser, né, treina nível de mão, 2 profissionais, um que ficará embaixo com nível a laser e o outro para assentar os blocos no pavimento. E pode-se utilizar o radiocomunicador para que haja uma comunicação tranquila entre os dois, né? Se faz uma base para o nível a laser e posicionando de forma a transferir o prumo, né? O encarregado mede a distância da parede no primeiro pavimento para a transferência do eixo, a ser referência, para que aquele sirva como receptor do nível a laser. A medida é passada do pedreiro, que vai assentar os blocos dos cantos com a mesma distância, garantindo o alinhamento. O nivelamento é garantido, então, com o auxílio do nível de mão. E o assentamento dos blocos da marcação da primeira fiada é realizado quando a alvenaria chega na altura da forma de armação e da concretagem, né? Após isso, tem um outro passo voltando, remetendo ali para as telas de proteção, né? São encaixados os tubos de 1,5 m dentro dos tubos de 6 metros que já estão encaixados nos suportes. E a tela, então, é remanejada para a nova alvenaria. Então, percebam de que é uma sequência de atividades, né? A prática 6 vai falar, então, sobre a passagem de eletroduto antes da elevação da alvenaria. O eletroduto, ele é embutido com a fiação pelo piso e pela laje, oferece como benefício produtividade, né, uma melhor produtividade, a possibilidade de se ter uma central de kits, né, e aqui é prática das construtoras um pavimento por dia, com um funcionário montando esses kits, né. A montagem da laje, um pavimento por dia, então, com 3 funcionários, né. A necessidade do projeto de instalação elétrica, é necessário ter uma central de kit montada, né? Tubos de 40 milímetros para servir de passagem, né? Os eletrodutos, né? Os fios de acordo com o projeto elétrico, caixa de passagem, a montagem dos eletrodutos na central do kit, inicialmente utilizando as caixas também de passagem, né? Dos tubos, da fiação, né? Nesse caso aqui, os eletrodutos já sobem, né, para as lajes nas medidas certas. Então é importante saber que quando você faz o kit, tudo já vai para a laje no quantitativo e na medida certa. Os eletrodutos são posicionados de acordo com o projeto de alvenaria
e a distribuição elétrica, para não ocorrer nenhum tipo de interferência. Depois de executar a elevação da alvenaria, passa o eletroduto por dentro dos septos dos blocos, né? Então, se executa a elevação da alvenaria e já passa o eletroduto por dentro dos septos, né? Realiza-se a marcação na primeira fiada e, para facilitar a execução do furo e a colocação das caixas de passagens, evitando que se fure o septo errado, né, se utiliza aquelas marcações. As caixinhas elas são fixadas pelo menos 24 horas após o grauteamento, e aí se coloca as caixas de passagem e a fixação com parafusos. Então, as imagens aqui, a gente consegue ver cada uma dessas etapas, né? Tá? A prática 7 vai estar falando, então, sobre a passagem do eletroduto após a elevação da alvenaria. Então, toda a distribuição de elétrica, ela é realizada pelo teto do pavimento, do apartamento. Ou seja, nos pontos daquelas caixinhas de teto serão distribuídos eletrodutos para as tomadas e interruptores. Dessa forma, a passagem dos eletrodutos na alvenaria acontece após a conclusão da última fiada, somente após o respaldo. O maior ganho nesse processo é a rapidez que se tem para a execução da alvenaria, pois não há eletrodutos instalados no piso, né, para que o pedreiro tenha que ficar passando pelos septos dos blocos, né? Então, essa é uma vantagem, e não precisa ficar passando os eletrodutos pelos septos. Assim que a alvenaria atinge a oitava fiada, o profissional marca na parede, então, os pontos de caixinhas onde vão passar os eletrodutos. Na conclusão da alvenaria, antes do grauteamento da cinta do respaldo, o ajudante elétrica posiciona os eletrodutos nos septos previamente marcados. Após o grauteamento, então, são realizadas os cortes, né, naqueles lugares onde estarão os eletrodutos. Todas as equipes que estão envolvidas, né, elas precisam sempre de treinamento e saber o que estarão fazendo, né? Aqui na imagem, então a gente tem uma marcação, inclusive ali destacada com círculo vermelho do lugar onde vai ter a passagem de caixinhas, né? Para fazer então o corte correto e a colocação, a fixação da caixinha de passagem. A passagem do eletroduto antes e após a elevação da alvenaria, né? Então, os eletrodutos eles são posicionados durante a concretagem do piso do pavimento, ou seja, antes do início da alvenaria. E depois, os demais pontos é passado o eletroduto juntamente com a elevação da alvenaria, né? Então, a gente pode, durante as imagens aqui, perceber como que é esse processo, né? E no manual, isso tudo é muito bem apresentado, passo a passo, né? E já aproveito para convidá-los a participar depois, né? Baixar, melhor dizendo, né? Esse manual lá no site da Bloco Brasil. A prática 9, então, para a gente já caminhar para os finalmente, né? É o bloco tipo canaleta. Então, esse bloco tipo canaleta, no nosso grupo gerou bastante discussão, porque a norma ele fala de um bloco em que sirva como forma, né? Mas não existe nenhum detalhamento sobre a forma. Mas aqui a gente apresenta alguns, né? Em que tem um tipo V, né? Que já vai facilitar o posicionamento da armadura. Nessa imagem que tem uma trena aqui dá para perceber isso, né? Então a barra de aço ela se encontra mais ou menos a 7 centímetros da parte inferior da canaleta, né? E a 12 centímetros o topo da canaleta, né? O bloco tipo J, né? Que também é bastante utilizado na última fiada, em especial onde vai ter lajes, né? Então se faz depois toda a concretagem, né? O grauteamento, utilizando esses blocos tipo canaleta, então, como forma.
né? Também é utilizado onde tem sacada, enfim. Então, foi discutido um pouco e a gente trouxe essas imagens para apresentar como boas práticas a canaleta, né? Hoje pela manhã, na apresentação do Marcos Daniel, ficou aquela discussão sobre os materiais deslizantes que podem, né, e devem ser utilizados na última laje, para que a laje não tenha nenhum tipo de fissuração. Eu trouxe aqui do livro do Tawil uma imagem, que não está na minha apresentação, mas só para comentar, né? Então, na última laje, né, é utilizado um papel betuminoso, ou um neoprene, ou então borracha estrudada, algum material que vai deixar a laje solta, isso na laje de cobertura, para evitar fissurações. Então, esse é um material deslizante, né, em que é necessário ser previsto em projeto e que também tenha que ter na execução, né? Então, Glécia e demais que estão aí nos acompanhando, né, já estamos fechando o nosso tempo, né, e agora eu me coloco, então, à disposição, né, para as perguntas, né, e antes convidá-los para que façam o download de forma gratuita deste manual de boas práticas, em que, vendo assim, parece ser simples, mas ele teve muito trabalho, muita gente envolvida, muitas horas de dedicação, de discussão, de visita às obras, né? Então, agradeço a paciência de vocês. Sei que não é fácil nesse meio, né? De tecnologia, onde estamos distantes, mas ao mesmo tempo muito próximos. E fico aberto aí a algumas perguntas. Obrigada, Cleuton. Eu acho que, primeiramente, eu fico muito feliz que eu participei direto desse trabalho, né? Foi o trabalho que eu conduzi aí quando eu estava ainda na sede da BCP em São Paulo. Realmente, a gente teve um apoio das construtoras, dos profissionais que se dedicaram a esse trabalho, né? Então, eu vou mencionar aqui uma que fez a diferença, que foi a nossa consultora Elsa, né? Sim. Então, ela que foi a responsável aí por compilar todas as informações e traduzir na linguagem fácil e prática, né? Ela teve bastante trabalho, né, Glécia? Obrigado, Elza. E, e assim, primeiro, acho que a gente pode começar assim, como é que foi feito o processo de selecionar essas práticas? O que levou a gente a trazer essas práticas e escrever o manual? Então, como é que a gente começou isso, né? Então, como eu coloquei lá no início, né, a partir daquele fórum, né, aquele fórum, o primeiro fórum de alvenaria que foi lá em março de 2017, então já estamos falando bastante tempo, né, se teve a criação dos grupos. E cada grupo, então, começou através de reuniões técnicas, identificando quais eram os pontos mais críticos. E aí tivemos muitas coisas, né? Também sabemos de que existem livros, manuais sobre execução de alvenaria. E o nosso objetivo não era que tivéssemos mais um manual de execução de alvenaria, mas que tivéssemos boas práticas daqueles pontos em que até então não eram tão explorados, como, por exemplo, a proteção periférica, né? Tem pouco material sobre isso. A comunicação visual tem pouco material sobre isso. E isso, para as consultoras, era muito importante, né? E aí, de novo, destaco a importância da participação das construtoras. Eles foram muito, mas muito importantes. Sem eles, nós não teríamos feito esse material, porque partiu da necessidade deles, né? Da execução, né? E percebemos também que tudo isso vai contribuir na produtividade, com um plano de logística bem feito, né? Vai tanto contribuir na distribuição dos insumos,
né? Vai maximizar, por exemplo, o uso dos equipamentos, como é o caso da grua, para aquelas obras que têm grua, né? E também do próprio dia a dia de execução da alvenaria, né? Tínhamos muito mais assuntos, né, para ser abordados, mas o grupo foi convergindo para essas nove práticas, né, 9 boas práticas. Eu só vou complementar. Vou ser meio Faustão hoje, né? Estou fazendo a pergunta e respondendo. Então, só vou complementar que eu acho que também o que a gente fez, além das reuniões, a gente levantou alguns pontos que eram críticos, né? Então, a gente fez alguns workshops, a gente fez workshop de grau, workshop de controle e execução, e nesses workshops, a gente discutiu muito isso. Então, quando a gente viu que tinha alguns problemas, então a partir daí, a gente resolveu ir para a obra, né? Aí, então, a gente visitou essas obras, aí a gente conseguiu identificar qual era a diferença, qual era o ganho de produtividade, né? Desculpe que eu só complementei. Não, mas é isso mesmo, né? Até o workshop do Graut, por exemplo, você teve também bem no início, né? Então, assim, foram muitas iniciativas que foram acontecendo, né? E o interessante também, né, Glécia, que vale a pena a gente comentar aqui, é que não eram grupos estanques, né? Não, eram grupos em que iam crescendo, cada vez tendo mais pessoas aderindo, mais participações, né? O que participava hoje talvez não participasse no dia seguinte, na reunião seguinte, e isso foi fazendo toda a diferença, porque fomos tendo massa crítica, né, para chegar no que a gente tem hoje, né? Que com muita alegria, então fazemos o lançamento aí através da Bloco Brasil desse manual online. O pessoal está perguntando aqui onde que a gente encontra o manual, né? Então é no Bloco Brasil, no site da Bloco Brasil, né? Exatamente. Lá vai estar o link para download. Em relação à prática 1 lá, que é de produtividade, foi declarada lá uma produtividade em torno de 32 metros quadrados por pedreiro. Esse é um valor representativo? Qual que é a produtividade que você vê em média aí nas obras de alvenaria estrutural? Então, essa produtividade, ela foi extraída da prática das construtoras que participaram, né? São execuíveis, obviamente que tudo isso depende de cada tipologia, né? Depende do número de repetições, depende do tipo de equipamento utilizado para abastecimento. Então, vamos ter uma série de variáveis que estarão impactando nessa produtividade, né? Temos informações que de obras semelhantes conseguem números bem próximos, né? Então, são números praticáveis, né? Não é nenhum exagero, né? Mas, de novo, cada tipologia, cada obra, a repetição, tudo isso vai impactar, né? Uma obra em que, principalmente uma construtora que nunca construiu com alvenaria estrutural, vai construir pela primeira vez, não tem bloqueiros experientes, então, a produtividade ela vai ser melhorada a partir do momento em que haja um pouco mais de experiência desse pessoal, a partir do momento que o pessoal também vai se adequando. Já uma construtora em que repete N vezes a alvenaria, ou até mesmo replica um projeto, né, pela repetitividade, os números só tendem a melhorar. Agora, em relação lá ao sistema de proteção periférica, a gente viu lá uma nova proposta, né, que era a fixação na laje. Você tem algum comparativo desses dois sistemas, tipo, de produtividade ou de custo? Não tenho essa informação aqui comigo sobre a produtividade ou de custos, né? Mas o da fixação de laje, como foi dito, ele não é o comercial. O comercial é o que foi apresentado anteriormente, né? Nós não entramos nessa questão na discussão, né? Nos nossos grupos a gente não discutiu essa parte de custos, né? Então a gente só quis foi apresentar as possibilidades, né? De maneira segura, obviamente, né? Então, em relação ao planejamento aqui, a gente viu que o planejamento geralmente é feito para cumprir os prazos, né?
dificilmente a gente tem um acompanhamento assim de cada operadora nas tabelas de atividades, como a gente viu nesse exemplo, né? Você pode reforçar de novo quais são os ganhos desse processo de controle total? Então, eu acho que essa falta que você falou de acompanhamento, né, nós poderíamos também traduzir para fiscalização de obra, né? É algo que a gente discutiu bastante e é necessário, então, que numa alvenaria estrutural, para que ele se tenha ganhos tanto de produtividade quanto de custo final, haja um bom planejamento inicial, né? Se fala de que a alvenaria estrutural não é para ser decidido em obra certos detalhes, isso já tem que vir pronto de projeto. E se falando de execução, da mesma forma, tem que se planejar bem, né? Então tem que se planejar bem, tem que fazer um bom acompanhamento, né? Essas construtoras que participaram, que apresentaram, então, todos esses modelos, é o que eles praticam e é isso que garante a eles a competitividade, né? Estamos num mundo cada vez mais concorrente, né? Então a competitividade, na competitividade, essas diferenças pequenas é que vão fazer vão mudar todo o resultado final. Então, o encarregado tem que ser treinado. Se tiver um estagiário de engenharia, ele tem que acompanhar, tem que saber o que fazer. O engenheiro de obra ele tem que ser um engenheiro presente, ele tem que de fato acompanhar, porque senão nós não vamos ter uma construção, um sistema muito, vamos dizer assim, competitivo, né? E esse sistema de construção racional é o que nós vimos sempre pregando, falando, né? Que é a alvenaria estrutural. Ele passa por esse planejamento, ele passa pelo acompanhamento, ele permite esse controle, né? Hoje, pela manhã, o engenheiro Marcos também falava do controle de execução. É necessário, porque isso vai trazer uma série de outros impactos, de consequências, né? Principalmente na norma de desempenho. Tem uma pergunta, Will, só que para mim o meu corretor está dando uma palavra errada aqui. Ele está perguntando: o projeto de gerenciamento de obra incide mais um resultado de melhor, acho que é produtividade ou pesquisa, só que para mim o meu corretor está errado aqui. Você pode repetir, por favor? Ele está perguntando se o projeto ou gerenciamento melhora a produtividade. Mas não tenha dúvida, uma vez que você faz um gerenciamento global, né, em que você tem todo esse projeto, não tenha dúvida que vai melhorar a produtividade, até porque você tendo os dados históricos de produtividade da sua empresa, dos seus funcionários, você vai conseguir ter esse planejamento melhor, né? Então você vai estar levando em consideração isso. Quisera nós termos engenheiros de produção nas obras, né? Em que pudessem levar tudo isso em consideração, né? Então eu falo aqui que para mim está no meu chat aqui está aparecendo uma palavra muito estranha. Ele está perguntando se melhora a gestão. Ah, com certeza vai melhorar a gestão, mas não tenha dúvida que melhora a gestão, né? Precisamos também, as obras também precisam se adaptar a essas tecnologias, aos softwares que existem, né? Ainda é pouco utilizado, né, Glécia? Em obra, em canteiro de obra, isso. Parece-me que isso está muito distante, mas não, né? Está aí, basta que as pessoas também tenham vontade e disponibilidade, né? Para que implantem isso em seus canteiros. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Não faz pergunta difícil, hein? O meu chat ali não está aparecendo para mim. Eu acho que para finalizar aqui, que eu não consigo ver as perguntas do chat, não está aparecendo para mim mesmo, está desconfigurado. O que você acha aí que esse conjunto de boas práticas que a gente fez aí em conjunto pode contribuir para a execução e para melhorar a produtividade e as normas técnicas? Quais os ganhos, né? Glécia, eu acho que os principais ganhos, né?
até porque quando nós criamos aquele fórum de alvenaria, sempre se teve, né, e durante todas as discussões, como pano de fundo a norma de desempenho. Né? Eu não posso deixar de falar da norma de desempenho. Né? Então, por exemplo, a norma de desempenho na parte 1, ela estabelece uma lista de exigências dos usuários, né? Que uma vez atendida, que se considera, então, para esses efeitos, né, dos usuários, estejam satisfeitas algumas exigências. Quais são essas exigências? Né? Então, a habitabilidade é uma das exigências. Dentro da habitabilidade vai estar estanqueidade, vai estar conforto térmico, conforto acústico, né? Funcionalidade, entre outros. Uma outra exigência, a segurança. A alvenaria escultural oferece segurança? Sim, tem que ser bem construído. Né? Então, é uma exigência também. Né? Contra incêndio. O bloco de concreto resiste ao fogo? Sim, resiste. O grupo do Tawil, né, tem lá o manual para download também na Bloco Brasil, do desempenho dos blocos de concreto, vem dizer como fazer com que uma parede de alvenaria resista X horas ao fogo. Né? Então, devemos levar isso em consideração. Também uma outra exigência é a sustentabilidade. Quais são os fatores de sustentabilidade? Durabilidade, a manutenibilidade, né? O impacto ambiental. Então, tudo isso vem ao encontro do que foi feito. Então, essas nossas boas práticas, né, elas vêm ao encontro também da norma de desempenho. Da mesma forma, a norma de execução, que é a 15961, a parte 2, né, ela também vem falar da execução do controle de obras em alvenaria estrutural com blocos de concreto, e essas boas práticas, né, que o manual vem apresentar, ele vem cumprir com esta finalidade, porque se nós não executarmos bem, não vamos atender os requisitos estabelecidos na norma de execução. E aí também se vai ter problema. Então, é como uma engrenagem, né? Tudo muito ajustado, né? Levando para o mesmo resultado, que é atendimento das questões normativas. Aqui já não tem mais pergunta. Você quer fazer algum comentário final? Bom, eu agradeço a paciência, né? Espero, de certa forma, ter contribuído, né? Fiquei lisonjeado também por conduzir esse grupo de trabalho. Algumas dificuldades, a distância foi uma delas, mas penso em que as discussões geradas em todo momento foram muito produtivas, né? Se aprendeu muito, todos aprenderam, né? E desejo que este manual de boas práticas possa contribuir aí no mundo da construção, né? No mundo da construção com blocos de concreto, né? Temos bons fornecedores, né? E aí recomendo que, ao escolher um fornecedor de bloco para a execução da sua alvenaria, escolha um bloco que tenha certificação, um bloco que tenha seja participante do programa setorial da qualidade, né? Que visite as fábricas, eu acho que isso é importante, que saiba quem vai ser o fornecedor, porque se não tiver um bom fornecedor também, você vai ter problemas de abastecimento. Eu acho que seria isso, Glécia. Né? Então, desejo que tenhamos todos juntos, né? Tenhamos muito sucesso, né? Em que a construção retome logo o seu ritmo que vinha tendo antes dessa pandemia. Muito obrigado. Obrigada, Cleuton. Vou agradecer mais uma vez aí a equipe, né, que nos ajudou a fazer esse manual de boas práticas. É um trabalho aí que eu tive muito orgulho de participar. Aí fica a provocação para Bloco Brasil, para a BCP, para a gente continuar com esse trabalho, né? Acho que é um trabalho que a gente tem que dar continuidade. Agradecer os profissionais das construtoras, a Elza aí que redigiu as práticas e conduziu muito bem essa compilação. Essa apresentação vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, Todos pela Construção.
que é um movimento online aí de 100 cursos, nesse momento da pandemia, que a gente está levando conteúdo aí com os melhores profissionais do Brasil, né? Então, amanhã a gente tem mais 3 cursos, na sexta-feira a gente chega ao curso número 100. Obrigada, boa tarde, até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.